Fala Nobre, graça e paz a todos os nossos queridos irmãos. Estamos chegando aí para mais um programa Fala Nobre, levando até você sempre uma mensagem de fé e de esperança. Nós estamos hoje aqui com um convidado especial, nosso pastor José de Bem. Seja bem-vindo, pastor. Obrigado, uma alegria estar novamente no Fala Nobre, no fechamento dessa série, assunto importante que foi baseado no livro A Treliça e a Videira. Muito prazer estar com você e também com todos os nossos telespectadores. Bom demais, olha, o programa Fala Nobre, então, como o pastor já enfatizou, nós estamos hoje assim fazendo um resumo bem conciso de tudo que nós tratamos aqui sobre esse livro que foi de suma importância para todos que estiveram aqui. Quero louvar a Deus pela vida dos convidados que estiveram conosco nos programas passados, né, e argumentaram com muita propriedade sobre todos os assuntos aqui relacionados. E hoje o nosso pastor está aqui para nós conversarmos um pouco sobre discipulado, sobre mentoria, trazer uma visão mais dinâmica e atual para nós, até porque nós somos líderes de igrejas, somos liderados, e como compartilhar isso no dia a dia com aqueles que estão se achegando, né, à igreja aqui conosco. Desde já quero pedir para você aí se inscrever no canal, né, acionar aí o sininho, curtir e compartilhar com muitas pessoas, porque hoje, inclusive ainda ao final do programa, nós vamos ter aí o sorteio, né, os nomes dos ganhadores que ganharam aí os kits da livraria Adonai e da Doce Maria, e também os brindes que nós estávamos aí prometendo para vocês em nossos programas. Um deles aqui é o livro A Treliça e a Videira e algum kit ali do Fala Nobre. Então, fique até o final do programa que você vai poder ser sorteado aí de um desses brindes. Pastor José, esse livro trouxe alguma visão nova para nós daquilo que é discipulado primeiramente. A mentalidade mudou muito. E o nosso coração se encheu de desejo de ter alguém mentoreando, alguém discipulando. Essa visão que esses escritores aqui, o Colin e o Tony, trouxeram nesse livro, tem uma dinâmica muito objetiva. Eu queria que o senhor falasse um pouco daquilo que o senhor entendeu dessa dinâmica de discipulado na visão desses autores. Com certeza, né, é uma leitura importante, uma leitura quase que para os dias de hoje, para a vida da igreja obrigatória, é realmente nós entendermos e voltarmos, porque, queira ou não, a treliça e a videira é voltar ao princípio, é voltar à igreja primitiva, é voltar a Jesus, quando ele escolheu os seus discípulos, começou a conviver com os seus discípulos, e começou a ensinar os discípulos, ensinar a orar, ensinar a Bíblia, né, a palavra que era a Torá, que eram os profetas. Ele começou a ensinar e ele ensinava no dia a dia, né? Não foram para a sala de aula, não foram para dentro da sinagoga, não foram para o templo, mas foi na beira do mar, foi nas montanhas, foi nas casas, foi nas ruas, foi fazendo, Jesus fazendo e eles aprendendo, Jesus demonstrando e eles aprendendo. E esse livro ele traz justamente essa volta, né? Essa volta ao discipulado, e é aquele que é ensinado no caminho, ensinado algo do caminho no caminho. Então, muito, muito importante, e foi bom demais acompanhar essa série, né? E eu já tinha lido o livro e a gente releu, o coração bateu forte para que nós, como igreja do Senhor Jesus, possamos voltar ao discipulado. Bom demais. Na nossa conversa aqui, no nosso diálogo com os participantes, os convidados, todos eles foram confrontados. Primeiro, no sentido de não ter ninguém para discipular, o desejo de discipular. O segundo é que eles também desejaram ser discipulados. Aquela questão da mentoria, né? Uma direção que está acima, com uma visão mais ampla, mais experimentada e de antemão, levando para um propósito mais frutífero, no caso da videira. Na nossa igreja, vamos falar aqui do contexto eclesiástico que nós convivemos,
as estratégias de discipulados que nós tivemos foram ótimas, foram boas. Até hoje nós temos discipulado com a lição, mas o senhor falou a respeito de vivência, de convivência, de falar do caminho no caminho. Explica um pouco para nós sobre essa frase aí, falar do caminho no caminho. Eu creio que nós, como igreja, quando eu falo como igreja, é a nossa igreja, é a nossa realidade, a gente perdeu isso ao longo do tempo, a gente perdeu, né? Se eu voltar atrás, há 40, 50 anos atrás, quando meu pai, ele se converteu, e ele foi discipulado, embora não se falava a palavra discipulado, não tinha a palavra mentoria, porém o camarada, né, a pessoa que ganhou ele para Jesus, começou a ensinar a palavra, começou a caminhar com ele, começou a levar na igreja, começou a levar nas visitas, a levar nos pequenos grupos, nos cultos domésticos, e ele foi aprendendo, né, a palavra e foi desenvolvendo a vida cristã, E, consequentemente, veio o ministério, veio o pastorado e tudo, mas o mais importante disso, né, é o início da pessoa, quando ela vem para Jesus e ela saber que ela vai caminhar com alguém. A nossa maior dificuldade hoje é as pessoas que vêm para Jesus ou chegam até visitar a igreja, elas não têm alguém específica para estar ao lado delas. Se um amigo convidou e trouxe, ele não tem essa mentalidade de discipulado, então ele traz na igreja, a pessoa aceita Jesus e ele fica contente com aquilo ali e amém, eu já fiz a minha parte. Mas o que Jesus, ele disse para nós fazermos é ir e fazer discípulos de todas as nações. Discípulos se faz, né? Então é o fazer, é botar a mão na massa. Pastor, essa ideia de ter discípulos, às vezes a gente consegue perceber que precisa dispor de bastante tempo, bastante atenção para aquele que está sendo mentoreado, aquele que está sendo discipulado. Esse tempo deve ser assim, um dia da semana, uma vez por mês, esse convívio, explicar do caminho no caminho, uma vez por semana, uma vez por mês, assim como é mais prático, para que todos que estejam lá nos ouvindo hoje possam entender que o início disso tem sempre um processo. Sim. Começa no dia a dia, começa na semana, começa no mês. Então, primeiro precisa ter essa empatia, né? Precisa ter essa amizade, vai ser construído, né, um relacionamento, e esse relacionamento, é claro, que tem a ver com ser presencial, porém, hoje nós temos muitos meios, né? Nós temos as chamadas via WhatsApp, via redes sociais, que eu posso estar em contato com o meu discípulo 24 horas, né? Embora o bom é estar juntos, uma vez por semana seria ideal, mas se não der uma vez por semana, pelo menos de 15 em 15 dias, eu preciso estar junto e aproveitar as ocasiões. Eu tenho um discípulo, então eu vou fazer uma viagem, eu convido o discípulo para ir comigo, porque no caminho eu vou falar do caminho, eu tenho uma visita para fazer, eu tenho algo, um serviço para realizar, mas na minha casa, eu posso convidar esse discípulo para estar comigo. Não é algo, eu entendo que o discipulado não é algo formal, é algo informal, que na vida normal, e eu começo a imaginar que Jesus, quando ele chamou os discípulos, chamou o Pedro, o André, o João, o Tiago, o Bartolomeu, chamou os seus discípulos, eles continuaram a vida, eles tinham família, eles tinham filho, eles tinham mulheres, eles tinham as suas profissões, é claro que depois eles deixaram para poder acompanhar o mestre, mas eram todos leigos, eram todos matutos, vamos dizer assim, e eles tiveram que acompanhar. Então, eu não creio que Jesus parava, dizia, agora nós vamos estudar isso e aquilo, não. Eu creio que era algo muito natural, e eu acho que hoje precisa ser algo natural,
porque é no dia a dia que aparecem as necessidades, né, que eu tenho, porque o discípulo, ele precisa ser corrigido, às vezes, ele, acima de tudo, precisa se demonstrar, ter muito amor pelo discípulo, muita disposição para perdoar, muita disposição para aguentar, mas ele precisa ser confrontado, né? E como é que eu vou confrontar alguém se nós estamos numa reunião, tomando um café? É bom, é legal eu tomar um café com o meu discípulo, né? Mas se eu um dia for trabalhar com o meu discípulo, fazer um serviço de jardinagem lá na casa dele, e a máquina quebrar, como é que o meu discípulo vai ter reação? E é naquela reação que vai ser ensinado. Bom demais. Falando dessa questão de convívio com o discípulo, esse treinamento, né, de vivência, de convivência, vai trazer algumas nuances do seu mentor também. Aquela coisa de você olhar para o discípulo, de olhar para quem está sendo mentoreado, dizer que está meio parecido com o seu Senhor, com aquele que está ensinando, com aquele que está discipulando. Não descaracteriza essa ideia de sermos discípulos de Cristo? Porque tem muita gente que fala, não, o discípulo é de Cristo, não é meu discípulo. Como diferenciar essa questão aí quando nós estamos convivendo em relação ao reino e discipulando pessoas? Pois com certeza, né, que tanto eu quanto o meu discípulo somos humanos. Somos humanos. Mas é aquilo que o apóstolo Paulo, ele disse, que devemos ser imitadores dele, de Paulo, assim como eu sou de Cristo. Então, o discipulador, vamos dizer, o mestre, né, discipulador, o mentor, ele precisa ter uma vida, né, uma vida regada, uma vida na santidade, uma vida preparada para poder fazer discípulo, né? Porque eu acredito que nós temos alguns níveis de discípulos e de discipuladores, né? Então, eu sou um pastor, né? Eu tenho 50 anos de crente, né? E eu vou discipular pessoas que estão amadurecendo na fé. Agora, tem pessoas que são novas na fé, que elas também vão precisar iniciar a discipular, porque senão elas têm que estar discipuladas. E eu acho que o mais importante nisso tudo é que eu, que estou discipulando, eu tenho que ser discipulado, porque o discipulado é uma prestação de contas. Então, eu preciso prestar conta como discipulador para alguém, e alguém vai prestar conta para mim. Então, isso é muito importante para poder haver uma multiplicação de cristãos e de discípulos de Cristo, né, dentro do que? Da palavra. E eu preciso estar na palavra, eu preciso estar na oração, eu preciso estar desenvolvendo o meu caráter para que isso aqui possa refletir na vida do meu discípulo. Bom, Jesus escolheu seus discípulos, Sim. Seus apóstolos, né? Não os discípulos, seus apóstolos, aqueles que seriam apóstolos. Ele passou a noite inteira orando. Para eu discipular alguém, eu preciso orar? Estou usando esse Sim. contexto para dar uma ideia, uma visão de quem deve ser discipulado e quem eu devo discipular. Se todos podem ser, por exemplo, discipulados, se todos devem ser discipulados, eu, como discipulador, eu preciso orar para ver quem eu vou discipular, preciso ter critérios. Com certeza que a nossa vida, né, ela precisa estar debaixo de uma oração, de uma vontade de Deus, né? E isso aí a gente não pode sentar a oração, mas vai ter momentos em que eu vou precisar iniciar o discipulado com alguém, e eu posso chegar a momentos em que aquele discipulado, eu posso passar para outra pessoa, né? Então, é aquilo que eu falei, nós somos humanos, então eu preciso conhecer muito bem quem eu estou apto a discipular, porque tem pessoas que talvez eu não vou estar apto a discipular, e eu tenho que ter a humildade de, dizer para a pessoa, eu quero que você me perdoe, mas eu vejo que eu não sou a pessoa indicada para discipular,
Porém, eu não posso abandonar um discípulo. Não posso abandonar um discípulo. Eu tenho que arrumar um discipulador que possa atender às necessidades daquele discípulo. Agora, quando eu estou em oração, eu creio que Deus vai colocar as pessoas corretas na minha vida para eu discipular, né? Se Deus me deu um novo convertido para mim, é para mim discipular, né? Se eu ganhei alguém para Jesus, é eu que vou discipular. Quer dizer, eu tenho um filho na fé, então eu não posso simplesmente abandonar o meu filho e dizer, olha, agora outra pessoa vai cuidar de ti. Não, quem ganha cuida, né? Então eu vou cuidar daquela pessoa, né? Por quê? Porque Deus me deu aquela pessoa se converteu através da minha vida, do meu testemunho, da palavra de Deus que eu preguei. Então eu preciso de estar discipulando aquela pessoa. Não quer dizer que ela vai continuar sempre comigo. Sempre comigo. Pode ser que Deus, né, direcione, a pessoa pode se mudar e ir para outro lugar. Então, várias coisas podem acontecer, mas nunca podemos abandonar. Então, nessa concepção, todos devem ser discipulados, mas tem que ter algum critério para, às vezes, a questão de relacionamento mesmo, de personalidade, de temperamento, para que esse discipulado seja frutífero mesmo, né? Outra coisa, pastor, que nós aprendemos aqui no livro, que foi bem importante, foi a questão de quem nós escolhermos, né, observarmos na igreja pessoas, talvez, que são improváveis na visão daquele que procura a capacidade, a sabedoria, o lado intelectual, a capacidade de recursos econômicos e assim por diante. A visão do senhor, assim, para a igreja, de um modo geral, e para passar para os discipuladores também, quem são as pessoas que devem ser discipuladas na nossa visão, assim, para um ministério, por exemplo? Não, as pessoas que devem ser discipuladas para o ministério é aquelas pessoas que nós, né, como líderes, como pastores, como pastor, nós pastoreamos. Nós temos uma visão geral do rebanho. E nós sabemos quem a gente consegue, né, através da oração, através da percepção, nós conseguimos identificar pessoas em potenciais para determinado trabalho, né? Porque eu creio, é o que a palavra de Deus diz, que Deus deu dons. Então, todos que estão em Cristo, eles têm dons. E eles precisam ser lapidados para poder desenvolver aqueles dons espirituais, aqueles dons ministeriais que Deus deu para eles precisam ser trabalhados para isso. Então, quando a gente começa a pastorear um rebanho, Deus vai colocando pessoas na nossa vida, né? E a gente vai tendo afinidade com essa pessoa, e a gente vai se achegando a essa pessoa, e é ali que Deus vai direcionando para que a gente possa preparar aquela pessoa para o ministério. É claro que a pessoa tem que estar próxima, né? Então, é o que eu digo muitas vezes para algumas pessoas: fique perto de mim. Você precisa ficar perto de mim. É aquilo que às vezes a gente usa muito lá no secular, né? Mas na igreja também, quem não é visto não é lembrado. Então, muitas pessoas perdem oportunidade, não desenvolvem os seus dons, os seus talentos para a glória de Deus. Por quê? Porque elas mesmas não acreditam nelas. E aí, então, elas deixam a desejar, elas não estão presentes na vida da igreja, e infelizmente a gente chega uma hora que a gente não pode fazer nada, a não ser orar por aquela pessoa, para que ela possa ser despertada e que os dons espirituais, os dons, talentos, ministério possam ser desenvolvidos por elas através de um discipulador, de uma mentoria de alguém. Às vezes se contenta em fazer parte da treliça e não quer se tornar uma videira, não? Pastor, outra coisa que eu sei que todo mundo que está aí assistindo Fala Nobre, ele gostaria de fazer essa pergunta. Por que tantas pessoas que foram mentoreadas, discipuladas, aprenderam, às vezes cresceram, né, às vezes até assumiram responsabilidades relevantes dentro da igreja, não conseguiram perseverar? Ou seja, não desenvolveram, e a gente sabe que tinha muito ainda para fazer, tinha muito para frutificar, mas não avançaram.
Será que é uma questão de mentoria mesmo, ou é algo que não foi absorvido nessa mentoria? Bom, eu creio que, eu acho que a culpa recai mais sobre nós do que na própria pessoa. Uma porque a gente não desenvolveu ao longo dos anos, não desenvolveu essa prática de discipulado. Para nós, quando começou a falar discipulado na igreja, o que é? É o discipular, é o ensinar numa classe, ou em dupla, ou em um grupo. Discipular é ensinar o novo convertido nos rudimentos da palavra, algo bem elementar mesmo, bem superficial, para que ele pudesse ter a fé de chegar ao batismo, né? Chegar ao batismo. Então, muitas pessoas, elas não continuaram, eu acho que por causa de nós, né? Porque a gente, nesse processo aí, a gente talvez se preocupou muito com a treliça, muito com o evento, muito com a administração, muito com a construção, e a gente não gastou tempo com pessoas. Eu acho que nós estamos num tempo, né, numa renovação na vida da igreja, de que nós estamos tirando os nossos olhos das coisas, né, e estamos começando a colocar em pessoas, mas não somente no novo convertido, que é aquele que ainda não se batizou, mas nas pessoas que precisam ter uma mentoria, um discipulado ao longo de toda a sua vida. É claro que quando a pessoa vem para Jesus, ela é um bebê espiritual. Ela precisa ser trocada, precisa ser ensinada a falar, ensinada a caminhar, mas ela vai crescendo, ela vai amadurecendo. Ela chega na adolescência como crente, como cristã, e ela chega na fase adulta. Qual é que eu creio que a visão, o projeto, é tornar essa pessoa pai. Eu sempre lembro, né, de que quando eu era simplesmente um jovem, recém-casado, eu não tinha tantas responsabilidades. Saía a hora que queria, voltava a hora que queria, fazia isso, gastava aqui, gastava ali, comprava aqui. Porém, quando veio o primeiro filho, aí a coisa mudou. Aí eu agora eu tenho que tornar um pai responsável. Eu só não tenho mais agora eu tenho a minha esposa e mais um filho. E aí veio 2, e veio 3. A grande questão é que na igreja hoje tem muitos filhos e muitos irmãos. Muitos filhos e muitos irmãos. Poucos pais. Aí, irmão briga, irmão xinga, os irmãos, né? Quer o do irmão e não quer abrir mão do que é seu. Pega uma coisa do outro, aquela coisa de família, né? Porque, irmãos, agora se na igreja nós tiver pais espirituais, aí a gente vai ser muito mais responsável. Então, o que nós precisamos, né, é de elevar o nosso nível de maturidade do povo que está aqui, que aceitou a Jesus, que está crescendo, porque tem irmãos e irmãs na igreja com uma certa anos de fé e de trabalho realizado, que não nos preocupa, elas já sabem que precisa orar, elas sentem a necessidade de orar, ninguém precisa mandar orar, elas leem a Bíblia, porque elas já têm o costume, né, o santo costume de ler a palavra, elas já foram, elas estudaram a Bíblia, estudaram a palavra, já ouviram sermões, elas são responsáveis. Porém, hoje, nós estamos, infelizmente, formando uma família espiritual de muitos filhos e poucos pais. E aí, muitas pessoas desistem na caminhada. E será que essa visão de paternidade, ela não está sendo omitida por esses mais, como o senhor já chamou a responsabilidade para nós, às vezes a culpa é nossa, do camarada, não continuar, não frutificar, porque nós não deixamos que ele absorvesse tudo daquilo que era para absorver, para discipular outras pessoas também. Eu vejo isso nas igrejas hoje. Apesar de ser novo, já nasci no lar cristão, e percebo isso, que muitos dos mais velhos, daí a gente vai até aqui confrontar um pouco o conforto deles, eles deixaram de ter essa responsabilidade de discipular. Hoje, jovem discipula jovem.
O novo discipula um novo. Não existe mais os anciões, né, os mais velhos, os mais experimentados nas nossas classes de discipulado, ou pegando um desses para cuidar. E, enfim, isso vai resultar em uma massa muito maior de uma família de irmãos e poucos pais. Nós, por um tempo, esse tempo aí, nós não pensamos em multiplicação. Nós pensamos em adição, mas não multiplicação. Eu não pensei em me multiplicar em outro crente igual o José, entendeu? Então, essas pessoas, elas têm uma maturidade, porém, elas não têm a visão de multiplicação. Então, elas estão acomodadas, né? E como disse tu, agora nós vamos mexer no conforto deles. Elas se acomodaram, né? E elas estão bem resolvidas na sua vida espiritual, sua vida ministerial, mas faltou essa multiplicação. E é isso que nós precisamos fazer, voltar-se para a multiplicação. Meu irmão, você precisa se multiplicar, mas não somente multiplicar uma vez, multiplicar várias vezes. Eu sou um cristão, eu estou multiplicando muitos cristãos, mas eu fui a diácono. Então, o que eu preciso fazer? Multiplicar diáconos a partir de mim. Mas eu fui ao presbitério, eu fui a um líder, eu fui a um pastorado, eu preciso multiplicar. Hoje, o que eu vou multiplicar mais é pastor, porque eu sou pastor. Então, quando nós tivermos essa visão de multiplicação, eu vou chegar lá com meus 60, 70, até 80 anos, lembrando que eu preciso multiplicar, eu tenho bagagem, né, para abençoar vidas e multiplicar os cristãos, multiplicar os crentes na vida da filhos, né? Filhos. E aí eu vou ter netos, eu vou ter bisnetos espirituais, né? E isso é bem importante, é bem legal. Bom demais. Bem legal. Nós estamos em um tempo em que as pessoas não querem ter muitos filhos biológicos. Por que não aumentar então os filhos espirituais? Pois é. Não é verdade? Por que não ganhar filhos espirituais, criar filhos espirituais, filhos na fé, para que a igreja, o reino do Senhor venha a crescer, para que a videira venha a aumentar mais frutos para a glória de Deus. Olha, chamando você aí para algum compromisso novo, né? Um compromisso, não é novo, mas está sendo renovado nesta oportunidade, quando nós tratamos aí deste livro que despertou, né? Despertou em nós, e você que está aí já em alguns programas acompanhando conosco, sabe que o discipulado, a mentoria é importante em qualquer área social e espiritual. E eu gostaria que o senhor falasse um pouco disso também, né, sobre a mentoria. Essa palavra mentoria é a mesma coisa quase que discipulado no nosso sentido, mas um sentido mais atual, né, mas esse sentido de mentoria também, às vezes familiar, às vezes profissional, em áreas específicas que as pessoas têm alguma dificuldade. Se faz necessário fluir da igreja isso também? Com certeza que eu, sem eu saber, sem eu me perceber, eu estou mentoreando alguém, né? Por exemplo, lá em casa, eu como pai, eu mentoriei, estou mentoreando meus filhos. Eu nunca disse para eles, eu sou teu mentor. Não, eu nunca disse, mas naturalmente, eles o quê? Eles pegaram aquilo que eu sou, a minha essência. Eles pegaram aquilo que eu ensinei, eles pegaram. Então, lá na firma, lá na empresa, eu também estou mentoreando, né? Se você é um patrão, se você é um chefe de seção, queira ou não, você está mentoreando. Eles estão te vendo, por quê? Você é uma autoridade sobre a vida deles. Então, eles estão te vendo e eles vão fazer igual a você. Eu acho que é aí que reside, né, a importância de eu entender que eu sou líder, né? Não importa aonde eu estou, se eu tenho o título, o cargo, posição, mas eu sou líder, A questão de ele é líder e os demais são liderados, né? Essa é uma visão grega, né? Que se levantou o líder e os liderados, mas a visão bíblica lá de Adão, quando Deus criou o homem, ele disse, você vai dominar. Então, eu domino na área em que eu estou.
mas muitas vezes não me percebo disso, que estou dominando a área, e eu não mentoreio ninguém, eu não ensino ninguém, entendeu? Exerce influência na vida de alguém. Mas eu, sem querer, exerço, e eu preciso ser uma influência positiva na vida da igreja. Falando aqui para dentro da igreja, né? Quando eu sou um crente que tenho 30, 40 anos, e aí então eu não venho na escola dominical, eu falto os cultos, eu não estou disposto ou disponível a realizar um trabalho, aquelas pessoas que estão perto de mim, que estão iniciando, elas vejam o meu exemplo. Poxa, mas se o fulano de tal, né, que está tanto tempo na igreja, não vem assumir uma posição, uma responsabilidade, por que eu tenho que assumir uma posição, uma responsabilidade? Né? Isso é muito importante. E é vendo, né, que as pessoas vão fazer. Então, nós como líderes, né, nós precisamos estar antenados quanto a isso, para que as pessoas nos conheçam como alguém servo, né? Eu acho que a passagem de Jesus antes da crucificação, no dia da Páscoa, em que ele levanta e toma a bacia, a água, a toalha e começa a lavar os pés dos discípulos, né? Aquilo ali foi assim o fechamento de ouro para dizer para os discípulos como eles deveriam ser. Olha, não é o servo maior do que o seu Senhor. Você precisa lavar os pés uns dos outros. E eu sinto isso. Independente do tempo de crente, independente da minha posição, né, do que eu sou, independente de cargos, uma coisa eu tenho que ser servo, né? E a mesma coisa é em todas as áreas da minha vida. Eu preciso estar disponível para servir e não somente para ser servido. Para nós encerrarmos aqui a última pergunta e uma colocação bem importante. Diante do cenário que nós estamos vivendo, né, atual, nós vemos muitas pessoas despontando nas áreas ministeriais. Assim como tem muitas pessoas que se queixam, reclamam e não concordam e abrem mão do ministério às vezes e procuram os defeitos institucionais, eclesiásticos, de membresia, de ministérios e ficam lá pelos cantos reclamando. Outros, eles às vezes são novos crentes, às vezes são crentes já amadurecidos, mas ainda na fase de jovem ainda, e estão disponíveis. Como explicar essa coisa que acontece na igreja? Quando um não quer, o outro quer. Quando um não faz, o outro faz. Isso acontece naturalmente. Como administrar isso como mentor? Eu acho que na eternidade, né, na hora de receber o galardão, vai ter muita surpresa, né, da surpresa que teve daquela parábola que Jesus contou, daqueles que foram contratados de manhã cedo por X e para a lavoura, e aqueles que foram contratados na última hora e receberam a mesma quantia, né? Por quê? Porque para Deus não importa, importa é você fazer. Então hoje a obra de Deus ela é realizada, ela vai ser realizada de qualquer maneira, enquanto uma pessoa que tem uma bagagem de maturidade, né, de palavra, de caráter, de vida com Deus, né, uma vida de santidade, enquanto muitas pessoas estão dizendo não, né, estão se abnegando de realizar a obra de Deus, de discipular, de ganhar vidas, de cuidar bem delas. Muitas pessoas novas, né, elas chegam e elas querem fazer o trabalho. Nós muitas vezes incorremos no erro, que até o próprio livro fala, de pegar a pessoa nova convertida e já colocar para fazer alguma coisa, né, quando não demos tempo para ela amadurecer, para ela aprender. Mas na verdade é aquilo, a pessoa que quando vem para Jesus, ela está tão animada com Jesus, ela está tão feliz com Jesus, que ela quer fazer algo para Jesus, para poder ser uma forma de gratidão daquilo que Deus tem feito na vida dela, né? Uma gratidão
pela salvação, pela libertação das drogas, libertação do vício, né, pela mudança de vida, elas são agradecidas. E a gente precisa tomar cuidado que ao longo dos anos a gente vai se tornando menos grato, né, ou a gente vai esquecendo daquilo que Deus fez na nossa vida, mas na verdade Deus está fazendo em todo momento, né, só em manter a nossa salvação, né, a nossa certeza de vida eterna, já, né, o sangue de Cristo que nos purifica de todo o pecado a cada dia, a cada momento. Isso aí já é uma forma de nós agradecermos, e uma forma de nós demonstrar essa gratidão é nós nos disponibilizar a frutificar. Eu creio que essa é a palavra, disponível para frutificar, né, de estar atento na igreja, quando chega alguém, né, que não é crente, algum visitante, e eu estar já ali hospedando aquelas pessoas, né? Até estava conversando com alguém essa semana sobre a hospitalidade, e ele disse, mas hoje não tem hospitalidade, ninguém passa aqui para ficar na minha casa. Todo mundo tem casa, todo mundo chega no mesmo dia. Eu disse, claro que é diferente daquela época. Naquela época a pessoa, indo de uma cidade a outra, tinha que dormir, porque aí ia a cavalo, ia a pé, então precisava pernoitar, e tinha a hospitalidade. Mas a hospitalidade é quando nós temos uma reunião, um culto, né, um evento. Será que eu estou dando uma hospedagem amorosa, uma hospedagem boa, de tal maneira que a pessoa se sinta parte, sinta bem entre nós? Então nós precisamos estar atentos a isso. Deus, Ele está enviando pessoas para o seu reino, mas depende de nós receber essas pessoas, né, de amar essas pessoas e, é claro, cuidar bem dessas pessoas. Passar esse dom, né, esses dons que nós recebemos, eles podem ser compartilhados, ativados na vida de outras pessoas. Sim. A gente vê que, geralmente, por exemplo, se o líder ali, o pastor, é um pregador ensinador, geralmente quem se aproximar dele, ser discipulado por ele, vai gerar outros pregadores, discipuladores, ensinadores. Se for mais evangelista, e cada um vai desenvolvendo conforme a sua espécie. Conforme a sua espécie, né? Algo que faz com que haja essa multiforme sabedoria de Deus manifesta através da igreja, né, e aplicada na vida de pessoas, e o crescimento, né? O propósito final é frutificar, né, meu pastor? O propósito final é que todos deem frutos, né? Não sejamos figueiras estéreis, né, mas vinhas frutíferas. Eu acho que o discipulado, a mentoria vai gerar isso na vida desses irmãos. É aquilo, né? A treliça e a videira, né? Muitas das vezes, nós nos preocupamos muito com a treliça, né? Com a performance, com tudo certinho no seu devido lugar, tudo bonitinho, e quando isso é importante, isso precisa, mas se não tiver fruto uma treliça, ela vai apodrecer e ela não serve para nada. Então, que Deus esteja nos despertando para isso, sabe? Para nós, e eu sei que como nós falamos, estudamos aí sobre a questão da cultura, ela é muito forte, mas uma mudança de cultura, de mentalidade, não é de um dia para o outro, é uma coisa assim que leva muito, muito, muito tempo. Na verdade, é uma geração, né? É uma geração que vai vir e que vai ser ensinada de uma maneira diferente, né, e que vai sentir a necessidade, e essa geração ela vai multiplicar a próxima geração. Então, eu acho que é momento de nós realmente nos preocuparmos com o discipulado, não somente do novo convertido, das 10, 12 lições, sim, mas de manter as pessoas. E pessoas discipuladas, elas sentem-se amparadas, elas sentem-se acolhidas, protegidas. Eu acho que o mais importante é isso, é sentir essa proteção de um discipulador. Não, eu sei que alguém está orando por mim, eu sei que alguém está cuidando de mim, eu sei que alguém se importa comigo, né? E aí eu sei que alguém vai perguntar sobre a minha vida e eu preciso então prestar contas, e eu creio que a igreja sendo despertada para isso, nós
vamos multiplicar, crescer muito mais, mas aquele crescimento saudável, como tu falou no início, né? Aquele crescimento integral, aquele crescimento que não é o crescimento explosivo de inchaço. Tá cheio, o negócio lá tá cheio, lá é bonito, mas que mais quando sólido, vê né? mais sólido, e não um cristianismo, né, superficial, que muitas pessoas estão vivendo por falta de discipulado. Pastor, quantas pessoas nós conseguimos discipular como indivíduo? Quantas pessoas e quantas dessas discipuladas, em média, assim, por experiência própria, vão frutificar? Olha, eu creio que, na minha visão, eu posso até discipular até cinco pessoas. O ideal seria 3, e eu creio que desses 3 aí, 1,5, vamos dizer. Um e meio escapa para dar frutos. Escapa. Jesus, né? Só um escapou, né? Dos 12, né? Só um escapou, mas teve também a oportunidade de escolha. E teve a oportunidade de escolha. E foi bem pouco tempo. Foi bem pouco tempo. Mas foi intensivo também, né? Foi intensivo. Hoje nós não temos essa intensividade, né, de tantas coisas na vida atual, né, de tanta tecnologia, mas de tanta falta de tempo. Mas independente de ser 5, 3, 2 ou 1, né, eu acho que eu preciso ter pelo menos um. Pelo menos um eu preciso ter para discipular e para chamar de filho meu, vamos dizer assim. Chamar de filho. Eu pergunto isso porque quando eu pergunto questão de números, não é para ter um número exato, mas para deixar claro que nós vamos discipular pessoas, mas nem todas vão frutificar. Se nós discipularmos 3, 4, 5 na nossa vida, né, nem todas vão chegar ao seu final, ao propósito que nós tínhamos com alvo para a vida dessa pessoa em Cristo. Nem todas, como aconteceu, né, de fato, um exemplo, um modelo de discipulado igual ao de Jesus, é inigualável, né? Então, nós queremos assim que a igreja, você que serve a Deus na sua congregação, você que é líder, você que é líder de ministério, você que é membro da igreja, você que é obreiro talvez, desenvolva essa mentalidade de olhar à sua volta e procurar pessoas para esse discipulado, um a um a gente fala, né? Ou estar junto, passar vida para essa pessoa, cuidar dessa pessoa, receber essas pessoas com todas as suas fraquezas, né? Não só qualidades, porque se a gente procurar qualidades primeiro, a gente não vai discipular ninguém. Não vai discipular. Os próprios discípulos de Jesus, qualidade eram bem poucas, né? Bem poucas. Cada um tinha uma personalidade, cada um tinha um caráter já formado, eram todos homens, né? Não eram tão velhos, né? Eram novos também, mas cada um já tinha uma história de vida, né? Tinha uma história de uma pregressa. Então, não são pessoas perfeitos que nós vamos encontrar, porque também se encontrar perfeito, para quê, né? Para que discipular? Então, são pessoas realmente que precisam e que necessitam desse acompanhamento, desse discipulado, pautado na palavra de Deus, né? E direcionado pelo Espírito Santo, e a gente vê as pessoas frutificar. Isso não tem preço, né? O fruto não tem preço. Não tem preço. Não tem preço. Então, que Deus nos desperte cada dia mais para frutificar. Às vezes nós vamos no supermercado, a gente vê a carne cara, né? A carne cara. E o fruto, às vezes, é barato, em concepção mas o fruto é igual às profissões. A gente olha, tem profissões que o indivíduo vai ganhar muito mais do que outros, porque do esforço, porque do empenho, da dedicação na questão do fruto dentro da sua cadeia alimentar. Ela tem um significado muito mais importante, porque ela reproduz, né, da semente. Sim. E assim por diante. Eu acredito que essa mentalidade de discipulado mudando na nossa vida, o ID de Jesus vai fazer muito mais significado, que não é uma opção, mas é algo de sumo valor, de importante valor, porque é obedecer à vontade de Jesus. Sim. Então, um cristão que não tem esse desejo, ele não tem vontade de obedecer a Jesus. Jesus disse: ide e fazei discípulos. Sim. É o que Jesus quer, porque através dos discípulos haverá frutificação, e nisso o Pai é glorificado. E o processo continua, né? O processo continua. Exatamente. E a gente, embora a gente vê, não, mas a gente está crescendo, a gente está grande,
mas o coração quem conhece é Deus, né? E será que todos os que estão conosco, eles estão crescendo, né? Nós somos muito número, né? Estamos crescendo, número, mas será que lá no interior as pessoas estão crescendo, estão se tornando mais semelhantes a Cristo ou não? Isso que importa para Deus, não é o número, né? Número é bom, mas para Deus importa é o meu coração, é o coração do meu discípulo, dos crentes, se realmente estão se voltados para Deus e para a sua palavra. Se o fruto é da videira mesmo, né, meu pastor? Se o fruto não for da videira, é porque não absorveu nada daquilo que é de Cristo. E isso nós também temos que deixar isso muito claro, que assim como existe discipulado em Cristo Jesus para frutificar na videira, né, por meio de Cristo, para a glória de Cristo, também existe outras formas de ensinamentos que vão levar completamente à distância de Deus, né? Outro perigo aí que existe. É o perigo hoje da internet, que é uma bênção, mas é o perigo, né, de você se perder, né? E eu conheço pessoas que se perderam, vieram para Jesus, mas aí gostaram do assunto tal, sobre a volta de Jesus, e aí foram para a internet. E aí então lá, né, lá não tem fim, né? Muito Jesus lá na internet. Nossa, muito Jesus. E pouco Jesus. Ao mesmo tempo, pouco Jesus. Então, queridos, eu quero louvar a Deus, pastor. Muito obrigado, né, por ter aceito o convite de estar aqui mais uma vez no Fala Nova. Acho que é a segunda ou terceira vez que o senhor está conosco. Sempre quando o senhor vem aqui, o nosso índice de compartilhamento cresce muito, né, muito mais curtidas e muito mais inscrição, né, Rafa? As inscrições aí aceleram. Nós estamos em 700 e poucos, né? Nós já chegamos a 800. Falta pouco, então, para nós chegarmos a 1000 aí inscritos. Isso é tão fácil, né? Só você se inscrever aí, compartilhar esse vídeo, compartilhar os demais vídeos da plataforma, para que outras pessoas possam ter acesso aos nossos cultos, pastor, né? Sim. Que é uma forma de mentoria também. Não, com certeza que o discipulado ele começa no culto. No culto, né? Na mensagem, é uma outra questão. Sim. É uma outra questão importante que eu acho que valeria uma outra live, outra série, né? A segunda temporada. A importância do sermão, A segunda temporada, que seria o sermão, né? Eles dão importância, né? O senhor lembra do tema? Eles dão importância para o sermão, mas eles dizem que não é suficiente. E é verdade. Com certeza. Mas essa questão de não ser suficiente quer dizer que tem um início aqui, um start aqui. Porque a primeira visão que a pessoa que chega aqui vai ter é de alguém pregando aqui no púlpito. Sim, com certeza. E se quem está pregando intencionalmente dentro da palavra, para que haja convertidos e para que haja novos discípulos, vai acontecer, né? Então, isso é importante, a pregação, o sermão é o início de tudo, mas que depois, né, ele começa a proliferar durante a semana, os pequenos grupos, lá no WhatsApp, lá nas redes sociais, e aquilo ali vai tomando forma e a pessoa vai realmente aprendendo a palavra. Bom demais. Vamos ter aí mais oportunidades, desde já minha gratidão, mais uma vez pela vida do nosso pastor, que é também discipulador e mentor das nossas vidas aqui, de todos os obreiros que estão trabalhando integralmente nessa obra, e também daqueles que são voluntários, né? E nós queremos louvar a Deus por esse espírito de mentoria que há sobre a sua vida, que provém de Cristo, e a igreja cresce e o nome do Senhor é sempre glorificado. Amém. Obrigado pela oportunidade, muito bom. Tenho acompanhado o Fala Nobre, cada dia cresce na sua essência, nos seus assuntos, e isso é muito importante. Que Deus continue abençoando o pastor Jean, né, que agora vai estar com a gente aqui na sede, e Deus continue abençoando todos os nossos obreiros, todos os nossos irmãos. A de Tubarão é uma bênção de Deus, e tudo aquilo que a gente comenta aqui, que a gente fala, é porque nós queremos o melhor, né, e Deus tem o melhor, então nós queremos o melhor para a igreja. Como o apóstolo Paulo disse, eu sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Então, a nossa preocupação hoje, a minha preocupação hoje, é justamente isso, é saber que os crentes, eles estão, né, Cristo está sendo formado neles, eles não estão aqui por estar, eles estão aqui porque eles estão crescendo, estão vivendo, estão frutificando. Então, essa é a nossa intenção sempre, é de crescimento, né, dessa videira
que Deus nos deu, né, para juntos nós fazer com que ela cresça e dê muitos frutos, bênção para muitas pessoas, principalmente para a cidade de Tubarão. Muito bem, se inscreva aí no canal, curte, compartilhe, tá bom? E fique atento aí, porque tem sorteio para você ganhar brindes do Fala Nobre. E fique atento aí aos próximos programas que virão, que terão muitas surpresas. Num programa próximo, o nosso pastor vai falar sobre os filhos dele daqui, os filhos espirituais. Uma pergunta que eu vou fazer para o senhor aqui, pastor, é se os filhos espirituais brigam, discutem. Será que os pastores aqui... Não, aqui é tudo com uma auréola assim na cabeça. Tudo anjo. Tudo Então, anjo. vai ser Só uma falta bênção, porque aquilo que faz parte da nossa essência, nós vamos muitas vezes conversar aqui, passar para esse povo aí, e eles vão aprender muito mais aí de tudo que concerne ao reino de Deus, é a Igreja Assembleia de Deus em Tubarão. Muito bem, chegamos ao final deste programa Fala Nobre, chegamos ao final desta série especial que você acompanhou aí conosco. Foram 5 noites, e hoje fechando aí com chave de ouro, né? Hoje com o nosso pastor José Antônio de Bem, falando sobre paternidade. Foi muito bom, né, Marcos? Muito legal, pastor Jean. Além de uma participação muito grande que a gente teve nas nossas publicações, tanto no Facebook quanto no YouTube, muitas pessoas também comentando, né, presencialmente ao vivo com a gente, comentando que assistiram o programa e gostaram muito da temática. Bom demais, e aí não tem outro jeito. Nós precisamos dar um brinde, né, sortear aí para os nossos irmãos que acompanharam toda essa série Treliça e a Videira. Um discipulado de uma mentalidade que muda tudo. Isso é importante demais para nós aprendemos muito aí e nós queremos oferecer para você através de brindes, através de sorteio, pelo menos 4 prêmios aqui para você que ficou conosco todos esses dias. Vai ser aí um sorteio por aqueles que comentaram, compartilharam, curtiram. Como é que vai funcionar, Marcos? Então, pastor Jean, todas as pessoas que interagiram conosco nas nossas redes sociais, tanto no Facebook quanto no YouTube, estão aí participando desse nosso sorteio. Lembrando que você que deixou lá seu like mais de uma vez, né, curtiu as nossas publicações mais uma vez, você tem mais chance de ganhar, porque o seu nome aparece mais vezes na nossa lista. Bom demais, o Rafa está ali já prontinho, nós queremos assim que você fique animado aí, compartilhe o programa Fala Nobre, compartilhe aí essa série A Treliça e a Videira, os outros vídeos aí da nossa plataforma, tanto no Facebook como no YouTube. Compartilhe aí o máximo que você puder, né? No Instagram ali nós temos vários avisos, várias notícias aí dos eventos que ocorrem na nossa igreja. Você pode compartilhar aí, seguir as nossas páginas e vai ser uma bênção. Rafael Antunes aí, o nosso, é o auditor que se fala? É o auditor? É o auditor ali que está nos bastidores. Ele hoje é tudo então, ele é auditor, ele é técnico, ele é sonoplasta. Rafael que tem estado conosco aí, bênção de Deus. Vai sortear aí, nós temos quatro brindes, né? São livros, né, que são aqui patrocinados. O primeiro aqui, A Treliça e a Videira, patrocinada aí pela Livraria Adonai, bênção de Deus. E tem aqui uma promoção especial, Marcos, viu? A Livraria Adonai está dando 20% de desconto para quem ir lá e comprar o livro. Olha que legal. 20% tem livro lá para os irmãos a adquirir A Treliça e a Videira, esse livro que nós estudamos aí durante essas séries. Mas detalhe, né? Para ganhar esse 20%, você tem que dizer que assistiu a live Fala Nobre e recebeu essa indicação aqui da live. A chave é o Fala Nobre, né? E principalmente a Treliça e a Videira, que foi o estudo aí dessas séries. Depois nós temos outro brinde, o livro Envisionar. Nós temos aqui também uma coletânea, né, muito boa, da família Santos aqui e servirá de bênção. A Escada que Tocou os Céus, A Família na Era Digital e Introdução à História da Igreja. 3 livros especiais. E nós também temos aqui a história, né, uma viagem a Israel, comentários bíblicos e escatológicos do pastor Wilson Zimmermann. Você não pode perder, né? Você tem que estar aí pronto para ser sorteado
e levar para casa estes brindes. Vamos para o primeiro número? Vamos lá, Rafa vai fazer o sorteio eletrônico, ali você vai conferir na tela, dentre os nossos inscritos, quem é o ganhador desse primeiro prêmio, Pastor Jean, que é o livro Envisionar, contendo aí o projeto e a temática da nossa convenção aí, das bom Assembleias demais. de Deus, Santa Catarina e Sudeste Paraná, no projeto Rumo ao Centenário. Então vamos lá, Rafa, tudo pronto aí, auditor? Primeiro número. Número 32, vamos Vai ver. aparecer na tela lá, vamos ver. Pastor Jean, você que tem uma vista aí de águia. 32, tira o seletivo aí, nobre, tira o seletivo. Isso. É Cati Carione. Olha Eu que acho legal. que a Cati Carione não é daqui não, hein? Eu acho que é de Uruçanga. É mesmo? Ou É. seja, a nossa audiência aí foi longe, então, né? Eu acho que é de Uruçanga. A primeira ganhadora, então, a Cati Carione. Parabéns, Cati. Muito obrigado pela sua audiência, viu? E a gente vai entrar em contato com você aí para combinar como é que você vai pegar esse livraço aqui em Visionar. Tá aqui guardadinho já. Benção. Vamos para o segundo livro aqui, então. Nós temos aí a viagem a Israel aí com comentários bíblicos e escatológicos. Vamos lá. Qual é o próximo número, Rafa? Coloca na tela aí. Número 16. Número 16, vamos ver quem é o sorteado então. Número 16. Lembrando que o Fala Nobre também traz sorteios especiais. Olha aí, 16, Valdirene Nunes. Olha Valdirene Nunes, também aí, ou ela comentou, ou ela compartilhou, ela teve aí fazendo um acesso à nossa página, especialmente no programa, e ganhou o Viagem a Israel. a Israel. Esse aqui é um relato de uma viagem que o pastor Wilson fez a Israel, e ele traz ali, além da descrição dos lugares onde ele passou, também comentários bíblicos e escatológicos a respeito de cada localidade. Bom Muito demais. bacana. Legal, bom aí, comentários bíblicos e escatológicos, tudo bíblico aí, né, pastor Wilson Zirman. E agora nós temos um kit aqui especial. Como falei, este kit aqui é um dos tops aí também daquilo que está sendo sorteado. E nós vamos para... São 3 livros. 3 livros, você vê que vale a pena assistir o Fala Nobre, não é verdade, Marcos? Pois é, para quem gosta de ler, realmente Pra vai quem ser gosta de um leitura, prêmio e tanto. Presentão. E para você que não gosta, oportunidade de aprender, né? Desenvolver iniciar. esse É a bom introdução, hábito. ó. Começa com a introdução à história da igreja. Bênção de Deus. Vamos para o sorteio? Rafa, coloca na tela aí o próximo número, Rafa. 52 o número aí, vamos ver. Vamos ver. Tá aparecendo lá. Consegue ler, Marcos? Quase, hein? Não consegue. Não consegui. Elisene Fernandes, é assim mesmo, depois dos 50, não é fácil enxergar Não, de não longe. exagera, não exagera. Então, não exagera, a que eu sou Elisene- mais novo que você. Elisene ganhou esse kit aí, ó, viu, Elisene? Parabéns, um presentão, você vai ter muito conteúdo bom aí. Esse livro aqui, A Escada que Tocou os Céus, é extraordinário. Pastor Newton dos Santos, falecido Isso. pastor, foi presidente das convenções, da convenção, aliás, da Assembleia de Deus de Santa Catarina, pastor na Igreja Assembleia de Deus em Blumenau. Um homem de uma espiritualidade assim impressionante, inspiradora, pastor. Não sei se você conheceu ele pessoalmente, Sim, creio que sim, né? sim. Mas eu me criei com ele sendo pastor da igreja, onde meus pais eram obreiros, e era uma pessoa fantástica. Ele escreve esse livro aí que é maravilhoso. Bom demais. E agora, Marcos, o livro, né? A cereja do bolo. Vamos lá, quem vai ganhar A Treliça e a Videira? Esse livraço aqui que inspirou a gente nessa leitura maravilhosa e serviu bom de base demais. para esses 5 programas Sim. nesta temática. Vamos ao sorteio? Vamos lá. Vamos Rafa, lá. Coloca na tela aí o ganhador. Mas só deu 2 no final hoje, hein? 42. Quase 43. Deu 42. 42, vamos ver quem é? Márcio Rosa. Márcio Rosa ganhou então o livro A Treliça e a Videira, o discipulado, a mentalidade discipulado que muda tudo. Vamos ver se tu lembra o nome dos Tony Payne. E Colin Marshall. Colin Marshall, Ó, exatamente. acertamos, nós estamos falando em Colin inglês. Marshall. É bênção aí. E fica a indicação também para você que gostou desse assunto, o segundo volume, que é a continuidade dos Sim. autores, né? Que é o projeto então, Projeto Treliça, Projeto Videira, e que é a aplicação prática mesmo desse conteúdo que a gente ministrou aqui nessas 5
sextas-feiras 5 aí. séries. Olha, 5 foi episódios. bênção demais. Eu quero louvar a Deus, viu? A ganhadora já está lá, Valdirene Rosa, é isso? Não, o Márcio Rosa, né? Márcio Rosa. Então, ganhador da treliça. Vocês vão passar aqui na igreja central, né? Vocês moram aqui próximo, vem na igreja central, vai estar aqui na nossa secretaria. Você vai falar com a Alice ali, ela vai estar entregando em mãos todos os brindes sorteados aqui no Fala Nobre. Lembrando, né, também, aqui reforçando, que se você quiser adquirir esse livro para sua edificação, para você ler aí com calma na sua casa, a livraria Adonai está dando 20% de desconto com a recomendação aí do Fala Nobre do pastor Jean. Então você pode chegar lá e dizer, olha, o pastor Jean que indicou, é do programa Fala Nobre, e 20% de desconto, é grande coisa, é bastante coisa. Um grande presente. Nosso muito obrigado aos nossos patrocinadores, a Livraria Adonai, que deu esse livraço aqui de presente, irmã Juliane. Olha, a loja dela tem muitas opções, não só de livros, mas também de CDs, de material evangélico, camisetas e muita coisa legal. Vale a pena você passar ali e conferir ali muitas opções de presente. Nosso obrigado também a Doce Maria. Doce Maria, que também fez as xícaras, presentes. Teve presente em alguns momentos nas decorações. Doce Maria, loja de presentes aqui próximo da nossa igreja, aqui a 2, 3 quadras. Você também pode passar ali e tem muita coisa ali. Da Doce Maria também tem muitos presentes, muita decoração, para todas as faixas etárias, né? Coisa boa é poder ter um lugar assim para a gente compartilhar um momento de carinho, seja muito aniversário, algum evento especial. Deus abençoe os nossos patrocinadores. Um abraço aí pro pessoal, Marcos. Gente, muito obrigado. Fica o convite para você continuar nos assistindo todas as sextas-feiras, 20 horas, programa Fala Nobre. Acompanhe também a AD Tubarão nas nossas redes sociais, que é o Facebook, /ADTubarãoSC, e também lá no Instagram, @ADTubarão. Muito conteúdo edificante para a sua vida. Compartilhe, tá? Assista e compartilhe muito. Faça igual eu, né, Marcos? É verdade. O Jean não participou, mas ele foi o campeão dos compartilhamentos. Muito. Eu faça isso, porque eu tenho certeza que muita gente vai ter acesso a esse conteúdo e o Espírito de Deus pode trabalhar muito nessas vidas. Deus abençoe, muito obrigado. Fala Nobre, fica por aqui. Até a próxima, se assim o nosso Senhor permitir. Grande abraço. Parabéns aos ganhadores.